Fala galera, eu sou o Brian, esse é o Rolê Temporal 38, falando sobre mais um tema relacionado à história da Primeira República do Brasil e dessa vez vamos tratar sobre a Revolta da Vacina. Em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do Brasil, ocorreu a Revolta da Vacina e o seu estopim imediato foi a criação de uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola, que era uma doença que estava atingindo violentamente a população. Mas acabou se tornando uma semana de revolta generalizada contra o governo e principalmente contra a má qualidade dos serviços públicos. O Brasil, historicamente, já passou por alguns processos de epidemias, como sífilis, febre amarela e, se a gente voltar mais atrás, sem contar o extermínio indígena na época da invasão portuguesa no Brasil. Com a República recém-proclamada, o governo buscava meios de modernizar a capital e consolidar um novo sistema político. Para modernizar a capital e controlar as epidemias, o presidente da época, Rodrigues Alves, decidiu por uma série de reformas urbanas e sanitárias, defendendo que a situação da cidade afetava todo o desenvolvimento brasileiro, não apenas pelo Rio de Janeiro ser a capital, mas também pelo Porto do Rio, ser um dos principais para o comércio internacional, incluindo a exportação de café, que vocês sabem, era aí o principal produto do Brasil naquele momento. Os armazéns que recebiam os produtos exportados e importados não eram suficientes, e as cargas precisavam ser transportadas até estações ferroviárias por ruas estreitas, herdadas ainda do período colonial. E esse fluxo constante de navios, mercadorias e pessoas era uma ótima situação para a transmissão de doença. Tanto que a zona portuária ficou conhecida como cemitério dos estrangeiros, pois a proliferação de doenças ali era enorme. E aí tem um ponto interessante, O Rio de Janeiro era considerado um lugar altamente insalubre, a ponto de que o governo inglês, eles concederam adicional insalubridade aos seus diplomatas que viviam aqui na cidade, Então o Rio de Janeiro estava nesse nível já. O porto e as ruas precisavam ser modernizados, e para isso uma ampla reforma era necessária, e aí acabaria afetando a vida, a moradia e o cotidiano de boa parte da população carioca. Para que tudo isso fosse feito, casas e cortiços precisavam ser demolidos. Tem um dado interessante sobre isso, é que apenas na Avenida Central, onde hoje é a Avenida Rio Branco, foram demolidos cerca de 540 prédios, entre eles vários cortiços, numa política que foi considerada de bota abaixo. Tudo isso foi feito de forma completamente arbitrária, já que o prefeito do Distrito Federal, e aí é Rio de Janeiro, o Pereira Passos, tinha plenos poderes para tal. E ele era grande entusiasta da política de urbanização na capital. Então, há relatos de pessoas que saíam para trabalhar de manhã e quando voltavam para casa descobriam que a sua casa não tinha mais, ela foi interditada e até mesmo algumas vezes demolidas. Então, com o despejo de boa parte da população, ocorreu a alta de aluguéis, inflação, desemprego, porque diversas atividades comerciais ligadas ao porto ou às ruas que contornavam o porto, as ruas sofriam obras e ficavam paralisadas. Com isso, a população carioca ficou mais pobre, a população que já era pobre ficou mais pobre e pressionada a se mudar para o subúrbio e até para alguns morros do Rio de Janeiro, acelerando então aquele processo que a gente conhece de favelização. O clima na cidade era de total descontentamento, com rancor e nenhuma paciência para o governo. E aí, o estopim da revolta foi a nova campanha de vacinação do governo, que foi conduzida pelo então diretor-geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz, que era como se o cargo dele fosse o cargo de ministro da Saúde naquele período. Então, Oswaldo Cruz estudou na França e já tinha experiência, pois havia conduzido com sucesso políticas de combate a epidemias no Porto de Santos, em São Paulo. E ele criou também o primeiro Instituto para o Desenvolvimento de Remédios e Vacinas, que é o Instituto Soroterápico Federal, e que hoje leva seu nome, então a Fiocruz. Falando dessa missão de Oswaldo Cruz, ele precisava controlar basicamente 3 doenças: varíola, febre amarela e a peste bubônica. A peste, aquela mesmo lá da Baixa Idade Média. Então como a febre foi controlada? Usaram medidas com vários estudos, eles passaram a tomar medidas que evitavam a proliferação do mosquito, saneando lixo, tomando conta de depósitos, fiscalizando a caixa d'água, imóveis, casas e tal. Tudo que fosse determinado como anti-higiênico, essas casas eram obrigadas a ser reformadas ou até demolidas. E aí você pode imaginar o tipo de problema que isso causa,
porque nem todo mundo tinha condição, né, de reformar a sua casa assim, de uma hora para outra. Já a peste negra, que ela é transmitida pela pulga que dava nos ratos, e aí a política foi o incentivo, né, ao extermínio de roedores. Já a varíola necessitava de uma ampla campanha de vacinação. Então, em junho de 1904, foi apresentado um projeto de lei que tornava a vacina contra a varíola obrigatória em todo o Brasil, além da exigência de comprovantes de vacinação para diversas atividades civis, como casamento, como ir a parques e qualquer coisa assim. Então eles ficavam mesmo perguntando, e aí, se vacinou? Cadê teu comprovante? Se você não tivesse, você ficava impedido de realizar várias coisas. E aí, né, essa proposta fez crescer o descontentamento da população, que em 11 de novembro de 1904, se revoltou por diversos bairros do Rio de Janeiro, fazendo barricadas, fogueiras, depredando bondes, delegacias, prédios, enfim. Os protestos eram realizados por grupos que consideravam a vacinação uma violação de questões morais e da privacidade, já que a vacina ela era compulsória, né? As pessoas seriam vacinadas mesmo que elas não quisessem. E com isso nós temos casos de invasão às residências, uso de força policial. Isso era visto como um atentado contra a honra, né? Já que as casas e os corpos das pessoas seriam invadidos por desconhecidos, pois o ato de vacinar fazia com que as pessoas despissem parte das suas roupas, né? O fato de levantar o braço, a amostra, não era uma coisa comum. Outros grupos desconfiavam que a vacinação era dirigida para os mais pobres, que moravam nas áreas mais pobres, obviamente. Essas pessoas eram vistas como perigosas e com altas possibilidades de contágio, então eles acusavam até numa política de extermínio mesmo, pela falta de informação disponível. A reação policial contra a revolta foi severa, mas insuficiente, forçando o governo a convocar tropas do Exército e da Marinha. O governo então decreta estado de sítio, com a suspensão temporária de direitos e garantias. Então o Rio de Janeiro estava um caos. Então o saldo da revolta foi a prisão de 900 pessoas, 30 mortos e 110 feridos e ainda 461 deportações para o Acre, né? Esse era o castigo. Então, o governo foi forçado a suspender temporariamente a vacinação obrigatória, revisando a lei e, principalmente, né, tomar ações menos invasivas, além da política de conscientização da população, isso é muito importante, para se rever o cenário da ignorância das pessoas sobre as vacinas e sua necessidade, porque a vacinação era novidade naquele momento. E agora eu queria mostrar para vocês duas visões que são muito interessantes sobre o assunto, que é a visão de José Murilo de Carvalho e uma outra visão que é de Nicolau Savchenko. E eles são dois historiadores especialistas na área, muito conhecidos, muito trabalhados. E com isso veremos então que o mesmo fato pode levantar questões divergentes. Com a mudança da monarquia para a república, a elite tomou conta do país e usou de diversas formas para diminuir a participação popular, criando uma apatia aparente e desinteresse político. José Murilo de Carvalho afirma então que a população não confiava de jeito nenhum na política do país, vendo a república como uma farsa, e por isso se desinteressavam pela política, e isso é uma questão séria, né? Porque é com o interesse e participação ativa do povo que a gente consegue garantir que as leis e deveres do Estado sejam cumpridas, né? Já Savchenko diz que a obrigatoriedade era humilhante para a população, né? A obrigatoriedade para se vacinar. E que ela se sentia humilhada, e por isso a revolta era um grito de indignação deles, né, que se sentiam excluídos e controlados. E aí um ponto, né, em comum que eles dois enxergam é que a revolta da vacina é uma história de excluídos. É do mais pobre, são das pessoas que tinham menos informações. Após as campanhas em massa da vacinação, a doença foi erradicada e o último caso de infecção natural de varíola foi na Somália, em 1977. E a vacinação, né, é uma das medidas de saúde pública de melhor custo-benefício. Uma vacina custa muito menos do que gastar com tratamentos e remédios. Fica a dica. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!